Amém, glória a Deus. Aleluia. Queria que você abrisse a palavra em Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14. A palavra diz, em Mateus 7, versículo 13 e 14: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos mais de Ti. Que eu diminua para que Tu cresças, Senhor. Sem Ti nada sou, nada posso fazer. Por isso opera, Senhor Deus, nessa noite, com milagres, com prodígios e maravilhas. Fala ao coração do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Céus e terras passarão, mas a Tua palavra que permanece para sempre. Amém e amém. Dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Porta. Querido, você criou uma expectativa nesse ano, em que na virada do ano de 2019 para 2020, ali havia uma passagem de um ano para o outro, e grandes expectativas foram criadas. Mas aconteceu o que aconteceu, o que vimos acontecer. Fomos acometidos de uma grande pandemia, e que não foi só um lugar específico que isso aconteceu. O mundo foi afetado, e aqueles que projetaram muitas coisas acabaram adiando os seus sonhos, adiando os seus projetos. Eu falo adiando porque não acabou. Não acabou. E aquilo que Deus tem para você, e aquilo que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir. Vai se cumprir, porque aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Porque a sua palavra declara que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas foram criadas expectativas, e grandes, de um ano em que poderíamos viver o sobrenatural. Mas foi um ano para refletirmos e pensarmos aquilo que de fato tinha valor e aquilo que de fato era prioridade para nossas vidas. Foi uma porta que se abriu, que se virou de 2019 para 2020. Portas falam de abertura, de acesso a outros lugares. Portas falam de oportunidade. E há portas de vários tipos e tamanhos. Há portas redondas, há portas quadradas, há portas retangulares, há portas triangulares, há portas pequenas, há portas grandes, há portas estreitas e há portas largas. Certamente, durante esse dia, você acessou várias portas. Você atravessou vários ambientes. Ao acordar, você foi e abriu a porta do banheiro. E aí você saiu e acessou a porta do seu quarto. E foi a porta da cozinha. E você saiu pela porta da sua casa. E abriu a porta do seu carro. E entrou pela porta da igreja. São acessos.
são oportunidades, mas há portas que nós nunca deveríamos ter entrado, ou aberto, ou passado. Mas eu quero te falar nessa noite, que há um Deus que abre porta aonde não há portas, que há um Deus que abre porta aonde não há portas, mas Ele fecha portas que ninguém abre. Porta, acessos, passagem. Quero ir em Gênesis. Gênesis fala do início, do começo. Fala quando Deus cria um homem e Ele planta um jardim no Éden e coloca esse homem ali no jardim. O homem, ele vivia, ele tinha tudo, ele vivia uma vida plena, ele tinha relacionamento com Deus. Mas um dia ele desobedece e come do fruto proibido. E aí Deus, Ele expulsa um homem do jardim, para que ele não pudesse comer da árvore da vida. E Ele coloca ali na entrada querubins. Ele coloca com uma espada flamejante, que ela ficava indo de um lado e para o outro, para que o homem não pudesse entrar ali. O homem, ele passa pela porta e perde a vida. Ele é expulso ali do jardim. E a porta que agora se abre para a vida do homem é a maldição. E aí entra a enfermidade, entra a angústia, entra o medo. Porque quando o homem peca, Deus fala com ele. E aí ele ouve a voz de Deus e ele se esconde. Ele sente medo. Um sentimento que ele jamais havia sentido, ele começa a sentir. Porque o pecado entrou em sua vida. E aí começa a degradação humana. Ele perde tudo aquilo que Deus havia criado para que ele fosse. Ele perde tudo. E o homem, ele tem que cultivar a terra da onde ele foi formado. E a terra, ela se torna maldita. O homem tem que trabalhar, tem que suar para conseguir o seu alimento. E a mulher passa a ter mais dores, a sentir dores. Imagina isso. Então a porta da vida se fecha para o homem, do relacionamento com Deus, e abre a porta da maldição. O homem perde o seu domínio, ele passa a estar sob maldição, e o relacionamento dele com Deus, que era o seu ponto forte, ele perde totalmente. O domínio originalmente era delegado ao ser humano, agora cai diante de Satanás, o qual se torna um administrador dessa jurisdição. Todo o domínio estava na mão do homem, mas por causa do pecado, passa para a mão de Satanás. Para a mão de Satanás, querido. Mas Deus, Ele sempre, ao criar um homem, Ele criou para ter um relacionamento com o homem.
Ele criou para que ele tivesse um relacionamento íntimo, tanto que no virar do dia, Deus vinha ter com o homem todos os dias. Mas Deus sempre tem uma porta para nós. Quero te declarar nessa noite, mas Deus tem sempre uma porta para nós. E acontece que Adão e Eva, eles têm 2 filhos, e o mais velho, Caim, ele traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, das primícias de suas ovelhas, dos seus cordeiros. E Deus se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. Eu quero que nós possamos ler aqui em Gênesis 4, versículos 7 e 8. Se procederes bens, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. É interessante essa parte aqui, que Deus fala para Caim: eis que o pecado jaz à porta. Ele fala: você pode dominar. Sabe o que é pecado jaz à porta? É quando os demônios, eles se encontram agachados, escondidos à beira da sua porta, esperando só um momento para entrar e destruir a sua vida. Por isso que Deus fala que nós possamos ter domínio sobre essas coisas. Será que Deus não aceitaria uma outra oferta de Caim? O pecado, ele sempre está à porta, querido. O pecado está sempre à porta. Agora, cumpre você dominá-lo. Porque se você não dominar, ele vai te destruir. Ele vai destruir a sua vida, vai destruir o seu casamento, vai destruir tudo aquilo que você ama. E Caim foi amaldiçoado, e se tornou um fugitivo, um errante. Imagina isso. Mas Deus sempre tem uma porta para nós. Deus sempre tem uma porta para nós. Na época de Noé, havia uma grande maldição. O povo andava desviado, sem caminho, perdido totalmente. E Deus se arrepende de ter feito o homem e queria exterminá-lo, porque havia se multiplicado em muito a maldade do homem. Havia se multiplicado em muito a maldade do homem. Imagina uma terra assim. Será que temos vivido dias assim? E Deus, Ele se arrepende de haver criado um homem e queria exterminá-lo. Mas sempre tem alguém, mas sempre tem um que faz a diferença. Querido, naquela época, havia Noé. Noé achou graça diante de Deus. Não era um homem justo,
que quer dizer não contaminado, íntegro, completo. Noé andava com Deus. Significa dizer que ele caminhava na mesma direção, em total obediência a Deus. Um homem, aonde ele vivia, um povo que havia se contaminado, que a maldade proliferava, a orgia, tudo. Mas aquele homem não se deixa contaminar, aquele homem não se deixa influenciar pelo meio, e ele achou graça diante de Deus, e por causa de Noé, ele não destrói toda a população, ele preserva a vida de Noé e sua família. Por quê? Porque Deus estava abrindo uma outra porta para aquela família. Querido, em meio a tanta coisas ruins, em meio a tanto caos, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos se tornar referência. Se verdadeiramente tivermos em nossos corações a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos guia, que nos direciona para uma vida plena na sua presença. Porque a palavra diz que o mundo jaz o maligno. O mundo jaz o maligno. Isso foi dito por Jesus, e ele falou: eu venci o mundo. Ele queria dizer que nós poderíamos vencer também, se nós estivéssemos com um olhar na sua direção, que se nós tivéssemos o coração nele. É isso. Nós vemos essas coisas acontecendo, filhos matando pai, pais matando os filhos, o mal. Mas eu creio que há ainda muitas pessoas boas, mas elas precisam conhecer Jesus. Elas precisam conhecer Jesus, aquele que tem poder para restaurar, para mudar a história. Porque é o pecado que faz com que nós façamos isso. Porque se você for dominado pelo pecado, algum momento da sua vida você pode estar fazendo isso. Porque o pecado, ele fez com que o homem se separasse de Deus. E foi a total ruína do homem. Aquele que tinha tudo, aquele que desfrutava da presença do Altíssimo, agora ele não pode mais. Ele não pode mais. E quando Noé, ele constrói a arca, vocês sabem, e todos os animais, de todas as espécies, casais de animais entram ali naquela arca, e os últimos a entrarem foi Noé e sua família. E na arca só havia uma porta, e essa porta só poderia ser fechada por fora. E quando Noé entra naquela arca, a palavra de Deus fala que Deus fechou a porta. E aquela arca se torna um lugar seguro, tanto para os animais, como para a família de Noé. E Noé, e aí Deus estava falando: eu não vou exterminar toda a humanidade, mas através da sua família e da sua descendência eu vou continuar. E foi o que Deus fez. Deus tem uma arca para você.
Deus tem uma arca para você nessa noite. Quando você imagina não ter mais saída, quando você imagina que não tem mais solução, Deus tem uma arca para você entrar, porque lá você vai estar seguro. E quando passar o dilúvio, quando passar a tempestade, você vai estar num lugar seguro. Você vai sair para estar num lugar seguro e vai viver um novo tempo na sua vida, na sua história. Quantos nós desejamos, e eu tenho uma grande expectativa para essa virada, de estar aqui e passar de joelhos, porque tudo aquilo que nós vivemos neste ano de 2020, era preparação para as coisas maiores e coisas grandes que Deus havia preparado para nós no ano de 2021. Mas para que você pudesse entrar nessa porta nova de 2021, você teria que estar preparado. Teria que estar preparado. Querendo ou não, queridos, aqueles que não oravam mais, começaram a orar. Aqueles que não liam mais a palavra, começaram a ler. Aqueles que não jejuavam mais, começaram a jejuar. Era Deus te preparando para aquilo que você vai viver no ano de 2021. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas se perderam? Conheço pessoas que perderam 4, 5 pessoas da sua família, mas em nenhum momento elas deixaram de crer no Senhor. Em nenhum momento elas desistiram. É claro, nós sentimos falta, sentimos tristeza, sentimos porque somos humanos, mas elas não desistiram, porque a sua fé estava firmada no Senhor. Portas são acessos para um novo tempo. Portas são oportunidades para vivermos o sobrenatural. Mas Deus não fará aquilo que depende de você fazer, porque aquilo que depende de Deus fazer, Ele já fez. Agora você tem que ter uma atitude e um passo de fé para avançar para aquilo que Deus colocou na sua mão, para aquilo que Deus colocou na sua vida. É isso. Não foi fácil. Mentira falar que foi fácil, não. Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas passaram dificuldade? Mas também nesse mesmo período, empresas foram abertas, novas ideias surgiram. Entende? São oportunidades. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos problemas, Deus sempre te dá uma saída. Deus sempre te abre uma porta. E pessoas talvez que não pensavam em fazer aquilo que estão fazendo hoje, e se tornar a sua renda, porque acreditaram, elas não desistiram, elas não retrocederam, elas simplesmente creram. É assim que nós devemos fazer, crer. Todos os dias nós somos desafiados a crer, a abrir uma nova porta, a viver um novo tempo. É isso que Deus quer que você viva, um novo tempo. Um novo tempo. E eu sei que muitos aqui viverão um novo tempo. Sei que muitos aqui viverão um novo tempo, porque você não desistiu, não retrocedeu neste ano, que foi atípico, mas você permaneceu firme, fiel. Doeu, foi doloroso,
Quantos não pensaram em desistir? Quantos não pensaram em retroceder? Mas você se permaneceu firme. Você permaneceu fiel. É assim que nós devemos nos posicionar. É assim que devemos agir diante das dificuldades, querido. Muitos desistem. Muitos retrocedem. E deixam de avançar para um novo tempo, para uma nova oportunidade. Que muitos talvez pediram, e quando veio a oportunidade não sabiam como fazer. Quantas ideias não surgiram? Era Deus te capacitando para você viver este momento. Era Deus te capacitando para você viver este momento. Deus está abrindo uma nova porta para você. Ainda este ano, uma nova porta está se abrindo para você ainda este ano. De emprego. De promoção. Deus está abrindo. Porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. Deus, Ele levanta Moisés como libertador do seu povo. O povo estava sendo escravo há anos de escravidão, vivendo no Egito. E Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. Deus tinha prometido para aquele povo uma nova terra, que mana leite e mel. Uma porta que surgiu, uma oportunidade que surgiu. E Moisés ali, Deus já havia mandado 9 pragas, e a 10ª seria a morte dos primogênitos. E ali Deus fala para Moisés, para que o povo pudesse matar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, perfeito, e com o sangue deles, eles colocassem nos umbrais das portas, nos umbrais das portas, e todos que na hora do espírito de morte passar, eles não poderiam sair das suas residências, da sua casa, porque aquele sangue estava protegendo eles, era uma marca. Talvez aqueles que não passaram o sangue, com certeza os primogênitos morreriam. Mas aqueles que ouviram e obedeceram, colocaram o sangue, e a morte não pôde entrar naquele lugar. E a morte não pôde entrar naquele lugar. Da mesma forma, querido, se o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, estiver na tua vida, a morte não pode entrar. A morte não pode entrar, porque é Ele quem te guarda, Ele quem cuida de você, Ele que te protege. Deus está abrindo portas nessa noite, para que você viva o sobrenatural. Deus está fazendo mudanças nessa noite, para que você passe de uma nova fase. Uma nova fase está se abrindo para você nessa noite. A palavra de Deus fala que aquele que crê verá a glória de Deus se manifestar. Portas. Quem não lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego?
Eles não se prostraram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. E foram lançados na fornalha de fogo. Abra comigo em Daniel, capítulo 3, versículo 24 ao 26. Vamos ler. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tomou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha. Nabucodonosor se chegou aonde? À porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Querido, quando você está com Deus e você não se dobra diante de outros deuses, há um Deus que te protege. Quantos talvez pensaram, até mesmo eles pensaram, que aquela porta era para a morte, mas ela se tornou uma porta para glorificar a Deus. E ainda havia um 4º homem, querido, e eles não estavam só naquele lugar, nem um cabelo sequer foi chamuscado. Entende isso? Nem um cabelo sequer foi chamuscado, porque quem estava com eles naquele lugar, naquele dia, porque Deus conhecia o coração daqueles homens, porque eles não se dobraram diante de uma estátua feita por homens. Deus os preservou, Deus os guardou. Deus os preservou e os guardou. A porta que era para a morte foi revertida em glória e honra. A porta que era morte foi revestida em glória e honra. Aqueles que tentam te matar vão reconhecer o Deus que você serve e vão restituir o seu lugar de honra. Vão restituir o seu lugar de honra. É assim que Deus faz, querido. Quanto não nos dobramos diante de outros deuses. Não se dobre diante de outros deuses. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às provações, eles irão provar a sua fé. Eles querem ver aonde está o seu coração de verdade. Mas se o seu coração estiver em Deus, Deus será contigo em todos os momentos, e Ele te livrará, como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Ele te livrará. Portas. Deus sempre prepara portas para nós. Deus sempre tem uma porta para nós. E no texto que eu li no início, fala de 2 portas. Uma estreita e apertada, o caminho que leva à vida. Nessa, nós não podemos entrar com bagagem. Só passa uma pessoa por vez. Não se pode entrar de grupo, nem com toda a família. Passa um por vez. Um por vez. É apertado, é estreito. Você precisa deixar suas bagagens. Você precisa deixar o seu passado.
a autossuficiência, a autojustificação. Você precisa deixar isso no passado. E para você entrar nessa porta, precisa haver arrependimento. Precisa haver arrependimento. Arrependimento. Toda a sua bagagem que as pessoas colocaram, até mesmo você carregou, deve ficar. Todo o peso que você carregou, ou colocaram em você, você tem que deixar, para que você possa entrar por essa porta estreita. E a outra é larga e espaçosa, é o caminho que leva à perdição. Essa, cada um segue do seu jeito, cada um faz o que quiser. Não há proibições, nem restrições, tudo é permitido. Esse caminho oferece diversões e prazeres. Ao longo desse caminho, as pessoas celebram seus prazeres e curtem a vida, sem negarem a si mesmo. Esse caminho tão desejado conduz à perdição e desemboca no inferno. A porta que nos leva à vida é estreita e apertada, e só entra uma pessoa por vez. Mas o caminho que leva à perdição é espaçoso, pode passar vários, mas essa é do prazer. Não há proibições, não há restrições. Isso te levará à destruição. Isso te levará a uma vida de derrota, de tristeza, de amargura. Mas Jesus, em João 10, 9, ele afirma: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Querido, Jesus está dizendo para você hoje, Ele é a porta, Ele é a porta. Os pastores de ovelha, antigamente, eles pegavam suas ovelhas e levavam para a gruta. E como a gruta não tinha porta, eles ficavam ali na entrada da gruta. Por isso, essa referência de Jesus ser a porta. E o pastor, ele ficava ali para proteger as suas ovelhas dos seus predadores. Elas podiam sair e entrar, porque quando elas saíssem, ele ia junto, protegendo, guardando. É isso que Jesus faz conosco. Quando nós entramos pela porta, que é Jesus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos orienta, para que possamos ter uma vida plena. E só teremos uma vida plena se entrarmos pela porta que é Jesus hoje. Hoje, querido, hoje você tem uma oportunidade de entrar pela essa porta. Mas para entrar por essa porta tem que haver esforço. Tem que haver esforço, porque a porta é estreita. Porque muitos procurarão, mas não poderão entrar por ela. Muitos procurarão, mas não poderão entrar por essa porta. Hoje você tem a oportunidade de entrar por essa porta. Jesus é a porta. Por Ele se der entrar. E se você entrar, você será salvo.
Portas irão se abrir, queridos. Eu creio que portas irão se abrir por um novo tempo na sua vida, quando você permitir, e você entrar por essa porta que é Jesus. Um dia eu entrei por essa porta, e a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada completamente. Eu vivi um estado de calamidade, de tristeza e opressão, e Deus transformou a minha história, a minha vida, porque eu permiti, porque eu entrei e passei por essa porta, eu desfrutei da graça, da abundância que há em Jesus Cristo. Há plenitude em Jesus Cristo, querido. Em João capítulo 10, versículo 10, fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele afirma: eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Ele quer que você viva uma vida plena. Ele quer que você viva uma vida abundante. Mas só você poderá viver essa vida abundante se você estiver nele, se você entrar por ele. Ao entrarmos pela essa porta que é Jesus, viveremos um novo tempo. Continuaremos passando por lutas e aflições. Esse é um fato, querido. Não estou aqui para mentir para você, mas a diferença é quando você está em Jesus, a certeza da vitória. A certeza da vitória. Lembra quando Jesus e seus discípulos, eles estavam no barco? Jesus estava ali, e veio uma tempestade, e eles ficaram aflitos, e eles se desesperaram, e Jesus estava dormindo. Eles já haviam visto Jesus fazendo coisas sobrenaturais, e aqueles homens ainda assim se desesperam. E Jesus acorda e fala: homens de pequena fé. E ele repreende a tempestade e acalma-se, e há uma grande bonança. Isso, querido, não significa que mesmo Jesus estando no nosso barco, ainda assim vamos passar por tempestade. Quantos aqui não passaram esse ano? Quantos aqui não já passaram por tudo isso? Mas quando você clamou por Ele, Ele se levantou e repreendeu aquela tempestade, e surgiu na sua vida uma grande bonança. É isso que está surgindo hoje na sua vida, na sua história. Então não desista, não retroceda, avance para aquilo que Deus tem preparado para você. Há coisas sobrenaturais, há algo sobrenatural para a sua vida hoje, e para a sua família. Você é o ponto da sua família, em que a sua família virá para Jesus através da sua vida. Você será a porta para que eles entrem na porta que é Jesus. Há várias portas, queridos. Há várias portas. Há várias portas. Mas uma só nos conduz para a vida. E essa porta é Jesus Cristo. Essa porta é Jesus Cristo. E esse momento, você pode se tornar a porta. É o que diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Você pode se tornar a porta.
Este momento você se torna a porta. E quem está batendo é Jesus. Ele está batendo na sua porta hoje. Ele está batendo na porta hoje. Vamos adorar o Senhor.